esse quadro caótico que a gente vê é fruto de que ninguém nem acredita no que está falando. Você acha que o Lula acreditou numa palavra do que ele falou? Agora vamos para o nosso querido Lula e o seu discurso na ONU. O Lula começou o discurso como todo o discurso do Lula. Rubem, você vai pegar no pé do cara, o cara foi legal, o cara foi bacana. Não, o cara não foi legal, o cara não foi bacana. O Lula não está pegando a presidência do Brasil. O Lula não é um cara que olhou para um país-estado aonde ele acabou de tomar posse e está tentando botar o Brasil nos eixos. Não, mas é isso que ele está fazendo, sim, mas depois de 2 mandatos dele, 1 mandato e meio da sua sucessora, mais 2/3 do seu mandato atual e ainda Michel Temer, que nunca deixou de ser um grande aliado. Ele, Gedel, essa turma que gosta de fazer academia, marombar, um saco de dinheiro, essa turma todinha aí, tá todo mundo junto. Então, o que nós temos no quadro? Nós temos o Lula com os companheiros. Nós vamos falar agora sobre desigualdade social. É a desigualdade social que deixa tudo desigual. Porque se não houvesse desigualdade social, todos nós seríamos igual. Eu seria igual ao William Bonner e eu ia ser bonito igual Tarcísio Meira, tá? Então, é isso que é desigualdade. Desigualdade é quando alguém nasce feio que nem eu. Mas, brincadeiras à parte, o papo rola em torno de desigualdade, a redução da desigualdade. Lula se jacta de ser, mais uma vez, o paladino, o homem do rancho, o homem da merenda do Brasil. Antes de Lula, todos passavam fome, ou pelo menos uma quantidade imensa, porque Lula, quando assume, a primeira coisa que ele faz, antes de alimentar o povo, é inventar números do IPDC. Todo mundo sabe que instituto é um instituto sério, que é mantido pelas organizações Gonzalez, o ITDC. Então, Lula usa muito o serviço. Lula, você poderia fazer um Pix para a gente também, já que você usa o ITDC, que é uma criação das organizações Gonzalez e da turma ruim. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha número. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Tudo eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. A desigualdade social é o objeto, é a síntese. E Lula o que faz? O que qualquer demagogo faz. Ele pede o fim da desigualdade, o combate à desigualdade, dizendo, claro, que é o principal compromisso global. Que o Lula, ele sempre teve a capacidade de se comportar como opositor mesmo na situação. O Lula fala do presidente na terceira pessoa e ninguém lembra ele, bate no ombro: banheiro, o presidente é você. Não. O Lula da picanha, o Lula da farofinha, da cervejinha e de todo o quadro de demagogia. Lula hoje se jacta de ser um cara que tirou o Brasil do mapa da fome. E eu quero perguntar para vocês o que é fome. A fome não é um conceito integrado único. A fome, ela é escalar. A República Centro-Africana tem um tipo de fome. A África do Sul tem outro. O Brasil tem outro. A fome não é linear. A quantidade de alimento, de proteína que você coloca para dentro pode estar na Organização Mundial de Saúde, num verbete lá. Mas a fome não é. Eu poderia falar que, em vez de fome, Lula, o grande problema do Brasil é miséria. Mas é a miséria humana, é a miséria do ser humano, é a miséria do cara que veste Armani com todo o direito que tem por ser presidente da República, que manda a sua esposa 3 dias antes com um cartão corporativo. Se o seu cartão não é corporativo, eu, dentro de um quadro democrático, eu exijo como cidadão que você coloque em público todos os gastos que a primeira-dama teve nos 3 dias anteriores que esteve em Nova York visitando lojas, porque ela é perdidamente apaixonada por compras. Eu tenho gente na família que é assim. Tem gente no meu relacionamento íntimo que é assim. Mas tem uma diferença. Essas pessoas não estão no Palácio do Planalto, não são esposas do presidente e não usam cartões corporativos. Tudo que elas fazem em comprar, juntar, querer mais, gostar de comprar, vem diretamente do seu trabalho. Vem diretamente às suas expensas. Nenhuma dessas pessoas precisou ir para o Palácio do Planalto sendo procurado por oficiais de justiça para execução de dívidas. Eu não tenho culpa, não fui eu, nem que fiz a dívida, nem que executei a dívida, nem quem pagou a dívida. Eu estou falando a verdade. Então, o homem público, o homem que sobe à tribuna, o homem que faz o discurso
grande, ele tem uma responsabilidade moral muito grande com o personagem que ele está vestindo. E o Lula faz isso com maestria. Ele cria um personagem aleatório que luta contra o dragão da maldade, luta contra tudo e todos, e no final das contas, esse ser maravilhoso transforma o mundo em algo melhor. A gente sabe muito bem que tudo isso aí é conversa fiada. Lula pega os índices tirados exatamente do Instituto, o ITDC, joga em cima da mesa, faz um ar grave, chama a Marina Silva, chama o testemunho de mais 2 ou 3 pessoas letradas, belas, bonitas e inteligentes como a Marina Silva, e dali já sai algo maravilhoso. Lula, em 2003, assumiu pela primeira vez, inclusive pelo sufrágio universal, onde eu fui um dos sufragistas. Eu votei lá e votei no Lula porque eu estava assim, Lula vai se eleger presidente, nós vamos nos livrar do PSDB, nós vamos nos livrar de Fernando Henrique, nós vamos passar o Brasil a limpo. Todos os diretores ladrões da Petrobras, todos os bandidos que roubavam a Petrobras no governo Fernando Henrique Cardoso, caíram para cima do governo do PT. E conheço muito amigo meu petista que ficou chupando o dedo. Não é chupando o dedo porque estava atrás de uma boquinha, não. Porque ele falava assim, tipo um amigo meu que já morreu, já veio a óbito, mas eu não, em respeito, não vou falar o nome dele. Falar, meu Deus do céu, eu votei para os caras acabar com essa imundícia aqui. É que continua tudo igual. E continua tudo igual. Da mesma forma. As coisas mudam, as moscas, mas a essência é a mesma. E Lula vai para lá colocando o mundo inteiro na parede. Ele cobra que países mais ricos cheguem junto. Mas Lula, país rico é o Brasil, Lula. O problema do Brasil é que o Brasil é governado por gente igual a você. Gente que em 2003 disse que o sonho dele quando saísse do governo era que todo mundo fizesse 3 refeições por dia. Daqui a pouquinho eu vou no Glauber. O Glauber disse que tem prisão federal aí que tem 5 refeições. Será que o máximo que você tem para oferecer para o povo é isso aí? Nós saímos do mapa da fome. Saímos como? Você tem uma análise, você tem um quadro de análise de um hemograma completo de um cidadão para saber que saímos do mapa da fome mesmo? Se o sujeito não está anêmico, se já não está prestes a desenvolver uma leucemia por comer coisa ruim, barata, vagabunda, estragada, em quantidades às vezes irrisórias, ou às vezes em grande quantidade, que coloca uma adição, uma sobrecarga de gordura no nosso povo, aonde ali só tem gordura ruim. Nós comemos a periferia do boi, o lixo do boi, proteína barata, vagabunda. O Brasil tem um fator de segurança alimentar que deve estar chegando em 6, ou seja, o Brasil tem condições de alimentar 6 Brasis, mas não alimenta 1. Por quê? Porque o presidente, os líderes que nós temos da nova república, todos eles são excelentes pessoas, maravilhosos. Se você quiser jogar biriba, se você quiser jogar dama, dominó, se você quiser roubar alguém, se você quiser fazer uma sacanagem, talvez até uma suruba role, eles são bons para isso. O resto é para nada, é para absolutamente nada. Então, o Lula botou o dedo na ferida, defendeu a redução da desigualdade. Como é que alguém vai reduzir desigualdade com a taxa Selic de 15%? O que significa uma taxa Selic de 15%, Rubem? Significa que qualquer um que tenha dinheiro não vai investir porque ele quer os 15%. Lula convocou o planeta inteiro, é claro. Galípolo não conta. Judiciário brasileiro ganhando 300 salários mínimos por mês não conta. O Lula só conta o que os outros podem contar para ele, mais nada. E ele, é claro, cobra que países mais ricos cumpram compromissos climáticos. Já voltou o papo da climatologia. Lula, não existe país mais rico do mundo. País rico é o nosso, Lula. Pelo amor de Deus, Lula. Quantas vezes eu tenho que te falar que país rico é o nosso? Quem é rico? A França é rica? O que a França tem? O que a Itália tem? O que a Suíça tem? O que a Áustria tem? Sim, tem um sistema educacional bem mais avançado que o nosso, uma sociedade mais coesa. Só o que esse pessoal tem a mais? Olha a pergunta, hein? Olha a pergunta de lá. Então, estamos aqui pronto para chamar os países. Não tem país rico. País rico é a China. País rico é a Rússia. País rico é a Índia. País rico está sendo o Irã. Por quê? Dentro das suas possibilidades. País rico é a Arábia Saudita. Você está querendo o quê? Que o pessoal venha para cá dar dinheiro pra gente? Para quê? O que você vai fazer com o dinheiro? Se você não criar um modelo autossustentável, se você não fizer nada para que esse projeto de país aqui se sustente, como é que você vai sustentar um país desse se você não tem uma campanha de moralidade? Moralidade. O próprio presidente é imoral, é amoral, é antiético. Começa pela própria esposa dele. Rubem, vem você implicar com a esposa. Meu amigo, você é um conjunto das suas ações e reações. O mundo não te conhece como estátua. Você está me conhecendo aqui, me reconhecendo, mas principalmente pelo meu conteúdo, não por brincar de estátua. O planeta está em crise
aguda, absurda. O grande momento do Brasil é esse. O momento é tão grande, tão surreal, de tanta qualidade para um país como o Brasil. Vambora. O Brasil não tem guerra. O Brasil não está conflagrado. O Brasil tem as suas fronteiras definidas. O Brasil, mal ou bem, está com a sua inflação em dia. É a única coisa, isso tudo que se salva. O Brasil tem plena arrecadação. O Brasil tem um agronegócio fantástico. O Brasil produz alimento que todo mundo precisa, senão morre de fome. Isso é para você ver qual é o quadro do Brasil e o que um cara desse está fazendo. Tá ali, vamos combater a injustiça social, a pobreza, a fome. Quem não quer combater isso? É o bom combate. Agora você vem cobrar que países mais ricos. Que países mais ricos, Colu? Quem aguenta a sua conversa? Quem aguenta a sua narrativa? Seu papinho identitário? Agora é o seguinte, vamos combater a fome. O Brasil não pode combater a fome. O Brasil não pode deixar ter fome. Agora, para isso, você precisa de líderes. E você não acha líderes por aí. Você acha bonecos manipulados, como o Bolsonaro, que não sabia, até hoje ele não sabe onde está, que é parvo, tem uma parvice atávica terrível, não sabe onde está. E temos essa calhordada aí, essa turma que já se vendeu para tudo e para todos e para todos agora. Esse é o quadro que nós temos aí. Assembleia Geral da ONU. E a fome está ligada estritamente à desigualdade, vulnerabilidade e abandono institucional. Depende, Lula, depende. Não é só isso, não. Se fosse assim, na Índia era fácil você mapear tudo e resolver tudo. Não é assim, não, Lula. Você sabe muito bem disso. Você sabe que existe uma cultura da usura, a cultura do roubo, a cultura de que 95% tem que trabalhar para 5%, que o cidadão, o grosso da população, eles não estão aqui preparados para... Não estão preparados, não. Não foi previsto para eles o consumo daquilo que colocam na sua frente. E o Lula vem acentuar isso com a mesma conversinha, com a mesma barraquinha, com a mesma coisa chinfrim, com a mesma conversinha que nós daqui a pouquinho somos uma potência. Não, nós continuamos sendo o país do futuro. Sem futuro. Lula ressaltou que as populações mais vulneráveis são as mais afetadas pela mudança climática. Você jura, Lula? Jura que isso é verdade? Jura? As populações mais vulneráveis são as mais afetadas? Gente, eu pensei que quem era afetado era milionário. Eu pensei que quem era afetado é quem está lá numa bandeja de prata na Avenida Atlântica, desejando feliz 1980. Eu fui longe, né? Foi. Era uma bandeja de prata desse tamanho, escrito em cocaína. Feliz 1980. Eu falei, nós não vamos ser felizes. Nós não vamos ser felizes. Não há a mínima chance de ser feliz tendo um feliz 1980 feito de cocaína. E passado democraticamente, aí tem democracia no nariz de muita gente. Difícil. O discurso já veio para o ITDC de novo. Lula, a certa altura do campeonato, vai lá e pega o órgão verde do ITDC, porque, para quem não sabe, o ITDC é compartimentado. Tem economia, tem finanças e tem ecologia. O Instituto Tirei do que é uma entidade seríssima, mantida por esse canal aqui e por nossos amigos aí, todos eles aí que fazem recortes. Ele está se superando cada vez mais. A procura é muito alta pelo Instituto Tirei do e a área ambiental é a nova. Vamos ver qual ISO que vai vir pra gente da área ambiental, tá? Do Instituto Tirei do que é onde Lula vai dançar agora, sapatear, chapinhar, desfilar. O país que deu certo, a situação que deu certo, aonde nada deu certo. Discursos são isso, discursos. Única e exclusivamente discursos. Não tem mais nada além disso. Discursos de discursos vazios. Agora o Lula vai montar em Macron, ou Macron vai montar nele, ou a mulher do Macron monta nos dois, ou a Janja monta nela, e por aí vai. É quase uma suruba ideológica. Randolph Bundinha está lá pronto para entregar o Amapá ao seu país de origem, que é a França, na mentalidade deles. Então, mais compromisso. Lula veio chovendo molhado. Veio pedir o que todo mundo já tinha pedido. Transferência de tecnologia. Cobrou que os compromissos ambientais sejam acompanhados por financiamento e transferência de tecnologia. Como é que um cara desse é presidente? Isso é uma diretriz básica, Lula. Pelo amor de Deus. A democracia barata, tá? Chega a tal ponto que você vai dizer que estava falando para um grupo de gugu dadá de criança de 2, 3 anos de idade, e você tinha que respeitar o pensamento dela, porque senão você poderia ir preso pela lei Mário de Olaria. Financiamento e transferência de tecnologia. Não vai ter nenhuma coisa nem outra, porque tudo que existe aí é uma indústria de fraude. Todos os créditos de carbono, fraude. Tudo que é baseado a riqueza em ecologia é fraude. Todo conjunto de países, de empresários, de todos eles que criam esse conceito novo de século XXI, é fraude. Fraude explica, tá vendo? E na hora de pedir as reformas
institucionais globais, o Lula, mais uma vez, como um disco arranhado ou como uma rabeca de uma corda só, vem com o papo de que a gente temos que reformar tudo, as instituições, tá aqui, olha, porque elas têm perdido a credibilidade. É mesmo, é? De Lula, foi você que perdeu a credibilidade, foi seu sistema de governo que perdeu a credibilidade, foi a forma que existe de gerenciar países e o planeta, foi por água abaixo. Você está indo aonde? Correndo atrás de quê? E o Lula gosta daquelas palavras. Eu defendo a inclusão multilateral, multimaterial, multi-isso, multi-aquilo, multi-homem, tá? Multipiso. É um conjunto de bobagens dita ao léu que, para a conclusão, nós temos a figura de que Lula, mais uma vez, matou a fome do povo brasileiro. O Brasil saiu do mapa da fome. Ele foi incluído no mapa da fome pelo Lula, ele foi tirado. ITDC, a hora que começar a chegar os royalties do ITDC, eu vou ficar rico, viu? Propostas principais, uma delas é criar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Inédito, né? Rubem, você está falando que você está com a carinha roliça, gorda, e você está por cima da carne seca. Não. Não, nem sempre foi assim. Antes de ser bilionário, eu era milionário. Brincadeiras à parte, bola no centro do campo, alto lá. O que tem que ser feito aqui? Você não adianta ir para assembleia nenhum, falando termos palavreados, certificados, tudo, e na prática nada. Lula, na teoria bonita, criada por ele mesmo, esse ano ele já combateu a fome, pelo menos a dele e da Janja. O ano passado ele resolveu outra coisa. E o Brasil está como um míssil, como um foguete indo para as estrelas. E quando você olha em casa, você fala assim, mas ele está no quintal aqui ainda, não foi para lugar nenhum. Mas tentam colocar na sua cabeça que o que está sendo feito é revolucionário. Não existe nada de revolucionário em coisa nenhuma, absolutamente. Existe a simplicidade, existe que nós pagamos 15% de taxa Selic. Então é o seguinte, ir para a ONU para dizer, companheiro, nós somos um país desigual, não precisa ir para a ONU. Gasta a merenda da Janja em outro lugar. A Janja disse outro dia que ia para casa. Eu nem sabia que ela tinha casa, gente. Para mim, ela era indigente lá no Palácio do Planalto. Como é que eu vou saber que ela tinha casa? Esse quadro caótico que a gente vê é fruto de que ninguém nem acredita no que está falando. Você acha que o Lula acreditou numa palavra do que ele falou? Mas foi o suficiente, você sabe por quê? Porque do outro lado está o Trump, que está tentando ver o que ele faz. A única coisa que ele viu até agora no horizonte foi ele ia acabar com a guerra da Ucrânia numa semana, ele ia acabar com outro conflito, ia acabar com isso, e o que nós vimos foi o oposto. Aí eu te pergunto, quem é que governa esses países? Quem governa não é ninguém, gente. Aquilo ali, a ONU, para o sionismo, para a invasão daquela área, toda ele tem a mesma estrutura, os mesmos donos, os mesmos patrões. Tudo é uma operação continuada. E você sonha e jura que está numa democracia, porque você escuta um discurso babaca desse daqui, inclusivo, maravilhoso, aquilo outro, e eu te pergunto, por que 15% de taxa de juros? Por que a indústria não tem autofinanciamento? Por que é que o crédito foi enxugado no mercado? É para a gente não gastar. Então, é para a gente não gastar, faz uma coisa, mata 20 milhões de pessoas, porque é a mesma coisa. Eu vou fadar as pessoas a morrerem de fome, de uma forma ou de outra. A fome, como eu falei, não tem mais a ver com volume, tem a ver com a qualidade. Mas podemos sucumbir todos nós com a nova modalidade de como fazer a coisa, quando o simples, o básico, o bem feito está ali, fácil para se falar. Vambora. Qual é a pergunta que o Rubão fez? Por que eu faço via ChatGPT? Porque quando alguém quiser brigar comigo, eu falo assim, olha só, tá aqui. Você é a resposta. Quantos brasileiros necessitam de recursos do governo, tipo Bolsa Família e outras ajudas? Depende um pouco do que você entende por necessitam de recursos do governo. Depende o que, ô ChatGPT? Depender é depender, quando você depende de alguém ou de algo. Todos os programas de assistência social aposentados, mas aqui vão dados recentes que dão uma boa estimativa. Cerca de 94 milhões. Gente, isso é metade da população brasileira. Metade da população depende de algum programa social do governo federal. Desse total, 57% estão vinculados ao Bolsa Família. 57% de 94 significa que 52 milhões de brasileiros dependem do Bolsa Família. Gente, nós somos falidos e esse verme vai para lá pagando 300 mil a um juiz, porque a lei você rasga, você senta com o Congresso, você senta com o povo, você junta o povo na rua, na praça, aonde for. O nosso povo está cheio de verminose, não é demagogia. O nosso povo ou está morrendo de doença ou de bala, ou a tiro, sendo abatido na rua. Está aqui, gente.
Está aqui. A pergunta você pode fazer: quantos brasileiros necessitam? Está aqui, olha. Quantos brasileiros necessitam de recursos do governo, tipo Bolsa Família e outra ajuda? 94 milhões. 94 milhões. Espanha e Inglaterra juntos dependem, não tem recursos suficientes. O Brasil é um país feito para 3 ou para 4, para meia dúzia. Esse sacripanta desse Lula, que entrou para acabar com o trabalhismo brasileiro, para fazer o jogo dos poderosos lá fora, para se aliar com qualquer um, com Trump, com Biden, com qualquer um, com Netanyahu. A única coisa que muda é a narrativa, é o formato da conversa, é a conversa jogada fora, é o papo de jacaré, que ninguém aguenta.